Bom dia, gente. Bom dia, Jana. Olha aí, a Jana já chegou. Oi, Karen. Oi, Rose. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Tô achando que tá caindo aqui. Tá caindo. O arrumo cai. Tá me ouvindo direitinho? Eu O estou, som tô tá te bom. super bem. Vocês estiveram Pronto. ouvindo? Também tô ouvindo vocês. Maiara, sejam bem-vindas. Olá, bom dia, bom dia. Muita Deixa eu gente arrumar. conhecida. Algumas que a gente conversa ali no direct, né? Algumas Olha, dos algum, cursos. algumas mães do curso, tô vendo aqui. Que bom que vocês estão conseguindo conciliar tudo, né? Tem algumas que os filhos até operaram agora recentemente. Tem até Cláudio, pai. olha aí, os Tem papás pai. também. Já É. vi dois. Ó, e três. Hoje deu três pais. Já. Camila. Bom dia, Não, Davi. Davi não, é Joia. cardiopata adulto. Ah, é? Olha só, tá É. é, aprendendo mais para dar um sentido a tudo que viveu, né? Ele é fisioterapeuta lá em acho que é Americanas ou Campinas, né? Que bom que vocês estão por aqui. Gente, nós passamos a semana falando um pouco com vocês sobre a questão dos atrasos em cardiopatas. Eu sei que é um tema pouco falado, mas que a gente precisa abordar sempre, né? Mas como muita gente chegou depois do dia 12 de junho, acho, né? Aquele movimento da conscientização, chegou muita gente nova aqui. Eu vou usar esses minutinhos iniciais para fazer uma breve apresentação, né? Lara e eu já trabalhamos com cardiopatia congênita há alguns anos, apoiando mães de cardiopatas. Mas, para quem não conhece, meu nome é Janaína, eu tenho três filhos, né? A minha mais velha é a que tem cardiopatias congênita, hoje ela está com 21 anos, tem atresia da mitral, da pulmonar e isomerismo direito, que aí vem com asplenia e outras malformações, né? Fez Blalock, Glenn e Fontan até os 2 anos de idade, né? 3 meses, 9 meses e com 1 ano e 11 meses ela fez o Fontan, ventrículo único do tipo direito, e vocês costumam ver fotos dela por aí. Ela está muito bem, mas a jornada nos trouxe uma vasta experiência nesse tema, né, Lara? Pois é, até eu acompanhei a experiência da Jana com a Larissa. A gente vai contar um pouquinho durante a live, né? Porque assim, o que a gente aprendeu com a Jana, vocês podem aprender de forma mais facilitada, não batendo na cabeça igual a Jana teve que fazer, né? Eu sou a mãe do Luca, eu tenho dois filhos, o Luca e o Gabriel. O Luca nasceu com cardiopatia, com defeito do septo atrioventricular parcial, hoje ele já tem 16 anos, né? E eu não enfrentei esse problema dos atrasos, né? O Luca tinha dificuldade para comer, teve outras coisas, mas esse, né? E aí entra um pouquinho naquela questão que a gente vai explicar mais para frente da maior incidência em cardiopatias complexas e menor incidência em cardiopatias simples. Não quer dizer que um cardiopata simples não possa ter, mas tem uma menor incidência, né? A gente vai misturando um pouquinho da nossa experiência e mesmo quem não teve dificuldades, né, não teve atrasos, é um tema importante, porque todas as crianças um dia vão frequentar a escola, né? A gente espera que a vida normal leve a isso. Então, se o seu filho ainda é um bebê, você vai aprender várias coisas que vai te antecipar, vai minimizar sofrimento. E essa entrada na escola do cardiopata deve ser sempre muito bem pensada, né? A gente precisa saber como informar a escola, a gente precisa saber escolher uma escola adequada, não é assim por qualquer lugar, né? Às vezes não tem escolha, mas quando tem, a gente precisa ponderar algumas coisas que a gente vai falar durante a live. A Lara disse bem. Agora, no segundo semestre, é sempre hora que as mães estão naquele sufoco para
Vem as reuniões escolares, falam de reprovação, de notas ruins. Então você corre para tentar salvar ali naquele segundo semestre, buscando a aprovação, né? Quem não está vivendo essa fase ainda das crianças, nessa fase de prova, de buscar reforço escolar, ouvir nas reuniões notícias não tão boas assim, pode estar na fase da creche, né? Que é aquele momento que você sente dificuldade da entrega do seu filho que passou pelo diagnóstico e por tantos procedimentos invasivos, exames, rotina de tratamento, e aí fica complicado. Ó, a Rose disse que está nessa fase da escola. E a gente é muito ruim ir nas reuniões, ouvir e não saber o que fazer com a informação, nem você, nem o professor. Então, a gente vai orientando aqui para que a coisa fique melhor, né? A gente cita a escola, porque a escola é onde mais se vê. Mas a Lara diz assim, eu não passei pelos atrasos motores, né? O Luca andou cedo, não teve as dificuldades escolares, mas se ela for analisar, a questãozinha da alimentação do Luca passa também por esse atraso e da falta de informação de ligar uma coisa com a outra, que é o que a gente vai fazer aqui agora, né? Parece que é tudo meio em gavetinhas, aí o problema da alimentação. Quando vai ver, a alimentação está envolvida com outra coisa, que está envolvida com o coração e que ninguém sinalizou, nem pesquisou, lá vai a Lara sofrer 5 anos para resolver. Vê. Oh, céus! Gente, no fim tá tudo muito conectado, mas não do jeito que vocês pensam, né? Porque normalmente diz assim, cardiopata é assim mesmo. Atrasa mesmo. Passou por muita cirurgia. Não é assim. A conexão é outra e a gente vai entender, né? E para você que acabou de descobrir o diagnóstico, mãe de bebezinho pequeno, você pode achar que isso aqui é supérfluo, mas não é. Por quê? Tem muita coisa que você precisa saber, que a gente vai falar aqui agora, que vai aliviar essa tua caminhada. Uma hora, a questão cirúrgica vai aliviar. Veja, a Jana fez 3 cirurgias até o 2º ano de vida. Então, naqueles 2 anos foi muito intenso a cirurgia. Mas, hoje em dia, essas crianças, né, têm tratamento para todas as cardiopatias. Os tratamentos estão cada vez melhores. E por mais difícil que seja, você vai superar essa fase. E você precisa estar preparada para essas outras questões. E se você já souber, né, você vai estar com o olho treinadinho e vai começar a observar e vai poder começar a ajudar seu filho desde já. Porque, como a gente falou, tá tudo muito conectado, né? Então, assim, se você está aqui agora, manda essa live para a mãe de cardiopata que você conhece, para sua mãe, para a pessoa que ajuda você a cuidar do seu filho, para a professora, se vocês tiverem contato, intimidade. Escola. Assim, as pessoas não sabem, eles não sabem lidar ou lidam mal porque não sabem, né? Então, assim, vão ajudar a informar, né? Para ficar bem claro. Tem um monte de cardiopata adulto. Teu filho vai ficar adulto, se Deus quiser, vai ficar adolescente, que Senhor Jesus, né? Aguarde a fase. E você sabendo dessas coisas, você vai saber lidar melhor. Já observando desde pequenininho, porque os primeiros sinais, gente, já começa ali, a hora que levanta a cabecinha, a hora que senta, a hora que engatinha. É ali que a gente vai ver os sinais. Então, vamos pensar lá na frente. Vamos ser otimista, vai dar tudo certo, porque tem tudo para dar certo, e a gente já vai pensando nas questões que dá trabalho. Talvez você esteja no turbilhão do diagnóstico e do procedimento, mas nesses minutinhos, vamos tentar olhar o futuro que você quer para o seu filho e a gente vai te apresentar algumas coisas, tá? Os estudos vão além do coração já. Os adultos nos permitiram estudar como se comporta o cardiopata congênito adulto, como é a fase da escola, da adolescência e do adulto. E aí, o que é que esses estudos já apontam? Tá? Que 25% dos cardiopatas apresentam alteração cerebral já no nascimento, aquela questão da imaturidade cerebral, certo? E de estruturas. 25% apresentam atrasos no desenvolvimento motor grosso e fino, aquele jeito desajeitado, que você nem
sabe que tem ligação, né? As muitas pancadas, a dificuldade espacial, de amarrar cadastro, desenho, corte. Esses atrasos podem dificultar a interação, porque a criança vai começar a se perceber diferente e os outros também. E aí vem as exclusões e tudo mais, vamos destacar mais na frente. E 25% das crianças com cardiopatias complexas apresentam algum tipo de perda auditiva, dificuldades oftalmológicas, certo? E tudo isso está conectado com as questões do coração e vão impactar a vida acadêmica, o processo de aprendizagem e de convivência na escola até a faculdade, depois nas relações de trabalho, tá? 30 a 50% dos cardiopatas com cardiopatias complexas já são diagnosticados com TDA. E a gente sabe que isso já é uma incidência bem maior do que na população comum. Enquanto os não cardiopatas têm 6 a 11% de chance de ter TDA, nas cardiopatias complexas de 30 a 50%. Vê só como dá um pulo enorme. Isso para falar de TDA, porque existem outros transtornos de aprendizagem que vão se anexando, né? Larissa apareceu aqui para vigiar o que eu estou falando. Pensei a mesma coisa, olha a Lara ali. Dá um oi, Há Lara. também, há também as taxas mais altas de dificuldade de aprendizagem e problemas acadêmicos, justamente porque nessa construção não foram apoiados, é mais fácil a evasão escolar, é mais fácil desistir de um projeto de faculdade, de um projeto mais puxado, de que exija mais dele, entendeu? E isso vai reverberando na vida adulta, com dificuldade de se colocar no mercado do trabalho. Inclusive, as pesquisas falavam de dificuldade de se manter sem a ajuda dos pais, dificuldade, ocupar cargos de trabalho que eles chamam de menos menos braçais, menos técnicos, e acaba ocupando trabalhos secundários, né, que eles chamam. E a gente vê isso também. A gente acompanha alguns cardiopatas adultos e que a dificuldade deles nessa inserção é maior. Muitos optam pelos projetos de autônomo, justamente para evitar, conseguir se inserir sem depender de empregadores, justamente pelas dificuldades. Gente, isso não é para vocês ficarem com medo, né? Porque quando a gente começa a falar de dificuldades, tem muita mãe que se apavora, fala: "Ah, eu já tenho muita coisa para pensar, eu não quero pensar nisso". Mas é justamente pensar nisso já que vai te poupar muito trabalho, muito estresse, muito sofrimento. Porque, gente, a criança vai todo dia para a escola. Né? Vamos dizer assim que supera a fase dos atrasos motores, começa a comer e dá tudo certo. Mas ela vai ficar na escola por muitos anos da vida e todo dia. E é ali que ela vai se comparar com os outros, é ali que ela vai formar seu caráter, é ali que ela vai formar sua autoestima. Então a gente precisa já pensar nisso, né? E saber das coisas é o primeiro passo para você contornar, superar, minimizar, né? Tem coisas que a gente vai ter que enfrentar, mas dá para enfrentar de forma muito mais blanda, né? Não se sintam sozinhas, né? A gente está aqui, todo o nosso conhecimento está sendo compartilhado com vocês, e nem enfrente essas coisas despreparadas, né? A gente, nesse curso, inclusive, já tivemos alguns encontros, né? No material que a gente vai falar no final, e muitas mães, assim, relatavam, né, tudo isso que a gente está te contando aqui, e falava: meu Deus, por que ninguém me falou isso antes? Quanto eu teria poupado, né? A Jana mesmo tem essa experiência, né? Eu entendo que o primeiro objetivo é salvar a vida da criança. E a gente vai salvar, a gente ensina isso também, né? Como que vocês podem buscar tratamento e tal. Mas uma hora que o coração estiver estabilizado, tem essas questões. E você sabendo vai enfrentar de forma muito mais serena. E o que a gente quer é isso, vida normal, né? Então, vamos superar os desafios. Teve uma mãe que escreveu ali, acho que é uma mãe mesmo, ou é um cardiopata adulto, falou assim que a montanha-russa não está só na UTI.
né? A vida é cheia de altos e baixos, mas quando a gente está preparada para esses altos e baixos, né? A gente vive melhor, a gente consegue superar esse momento de mais dificuldade. Até porque nossos filhos já nascem em desvantagem, gente. A gente precisa ter isso em mente, né? Já nasce, vai correndo para a UTI, a criança não tem o estímulo da sucção, não dá para ficar lá no colinho da mamãe, aprendendo a mamar. Então, às vezes, fica no tubo, perde o estímulo da sucção. Na hora que está a introdução alimentar, tem outra cirurgia e atrapalha tudo. Na hora que a criança está treinando para andar, outra intervenção, atrapalha tudo. Né? Então, a gente precisa se antecipar. Não dá para ficar vivendo a balia desses acontecimentos. Né? E essas dificuldades iniciais dos bebês pequenos são já sinais para dificuldades maiores lá na alfabetização e na adolescência, e que, se não cuidadas, elas viram problemas emocionais de autoestima que reverberam a vida toda, né? Como a gente estava falando, subempregos, deixam de fazer cursos de faculdade porque acham que não são capazes, né? Por causa de alguns atrasos, de algumas dificuldades que a gente não conseguiu ajudar eles a superarem. A autoavaliação fica muito precária, né? Mas vamos lá. Lara falou da questão dos atrasos, né? Já começa lá na dificuldade da amamentação, nas intervenções, tudo isso vai dificultando. Se é uma cardiopatia complexa, né, que são aquelas de cirurgias paliativas, fica bem nítido, ainda mais nítido essas dificuldades, né? As intervenções serão muito presentes e vão atrapalhar todas as etapas. É importante saber prevenir. É importante saber agir precocemente, saber observar. Uma mãe, inclusive, já fez curso com a gente, ela acabou de dizer que percebeu que na época do procedimento de CIV, a criança teve uma regressão da aprendizagem da fala. Justamente porque tem intubação, tem tudo, e aquilo vai atrapalhando, tá, gente? As cardiopatias, a CIV é tida como uma cardiopatia simples, mas as complexas, essas internações serão mais vezes, além das questões que vêm antes das questões de tratamento, lá na formação do coração. Eu vou ler um trechinho aqui rapidamente de um estudo. A avaliação de crianças em idade pré-escolar e escolar revela um padrão de disfunção do neurodesenvolvimento, caracterizada por comportamento cognitivo leve, comprometimento cognitivo leve, disfunção motora, habilidades visuais e espaciais e motor visuais prejudicadas, e atenção e dificuldades acadêmicas. Veja que esse estudo só pode ser, ele fala da pré-escolar, justamente porque antes disso só tem as questões de ressonância e imagens que já indicam um cérebro diferente, tá? Existem problemas significativos com fala e linguagem expressiva e uma alta incidência de dificuldades de aprendizagem. Os fatores que resultam em lesão do sistema nervoso central e disfunção do desenvolvimento nessas crianças são múltiplos e são incompletamente compreendidos. E essa história de incompreendidos a gente conhece bem, porque ninguém faz a relação da coisa, né? A mocinha está dizendo aí, o meu filho nem fez cirurgia ainda, e eu já percebi esses atrasos, porque a culpa não é da cirurgia em si, não é do tratamento em si. Isso só explica 10% dos casos, e a gente vai explicar Vai isso, né, Lara? explicar. Veja, a Priscila tá dizendo exatamente o que a gente falou antes, né? Ele andou tarde, já foi um sinal de que tinha algum atraso, né? E agora ele tá com essas dificuldades na escola. Mas, ó, calma aí que a gente vai ajudar você a resolver. Então, assim, por onde a gente começa, né? Vocês estão ouvindo a gente falar todas essas coisas de escola, de cérebro, de formação. Por onde a gente começa? A gente começa a observar nos marcos motores, né? Qual é o momento que a criança firma a cabecinha, senta, engatinha, anda. Tem um padrão, né, que já se conhece da população geral. Cardiopatas tendem a chegar nesses marcos um pouquinho mais tarde. Alguns bem mais tarde. Vejam bem, essa criança, né? A idade para se andar é 1 ano, 2 meses, né? 1 ano e 4 meses. Esse bebê foi andar com 2 anos, quase o dobro de tempo de uma criança sem cardiopatia.
né? A gente precisa conhecer esses marcos motores, a gente tem algumas coisas no feed, a gente tem um material com esses marcos, vocês precisam ficar atentas e começar a observar, ligar as antenas. E quando esse atraso começa a prolongar muito, precisa ajudar a criança, né? O que a Jana falou lá no começo, que é tudo ligado, né? Por exemplo, se a criança não senta no tempo certo, como é que ela vai começar a comer com 6 meses? Se 6 meses ainda ela não senta, como é que ela vai comer? Se ela precisa estar sentada para ela comer de colherzinha, né? Então, vê que tudo compromete a alimentação. Aí aquela criança está precisando ganhar peso para fazer cirurgia, vira uma bola de neve, né? A criança que fala tarde, a gente já sabe que a criança que fala tarde tem muito mais chances de ter uma dificuldade de aprendizagem na escola. Tem uma ligação entre essas duas coisas. Então, quando a gente já percebe, a gente pode intervir. Então, a primeira questão é ficar de olho nos marcos motores. Acho que a gente vai falar mais da fala, né? Eu acabei... A questão da fala você pode até dizer assim, os marcos motores foram superados, demorou, mas estamos aqui. Aquela frase famigerada de cada criança tem seu tempo, ele passou por muita coisa, vamos esperar. E fica todo mundo complacente com a situação da criança e não pensa no futuro, pensa só naquele momento e na proteção da família, e não colocar novas investigações, né? E aí, superou os atrasos motores, joia, vem os atrasos de linguagem. E os atrasos de linguagem são aqueles que dizem assim, olha, se teve atraso na fala, a chance de ter um transtorno de aprendizagem associado é muito maior, é muito real, tá? Crianças com atraso na linguagem receptiva e expressiva apresentam mais frequentemente outros problemas de desenvolvimento. E aí, o que é essa linguagem receptiva e expressiva, né? A criança fala bem, mas dá aqueles brancos no fulano, pega a maçã, ela não sabe, assim, não liga que aqui a maçã é aquilo ali, entendeu? Eu lembro do exemplo que eu dei das sílabas, né? Botava a sílaba no quadro e Larissa dava o tilt e chutava o alfabeto inteiro na tentativa de acertar alguma coisa. Porque ela olhava e ela não compreendia aquela representação silábica, entendeu? Então, essas questões vão comprometendo. E se apareceu, olha, liga, como diz a Lara, liga a tua antena, porque lá na frente pode ter um problema que você agindo agora vai evitar muito. A avaliação de qualquer atraso deve ser iniciada com testes auditivos, porque é muito comum encaminharem a gente para as questões de terapia, de psicologia, porque a criança passou por muitos traumas. Tudo se reverte em trauma de tratamento, mas pode haver uma questão embutida ali e que apoiar, descartar aquilo ou diagnosticar e agir vai ser muito melhor e mais frutífero para essa família. Né? Aí os atrasos da fala vão impactar os atrasos, vão trazer dificuldades na escola. As escolas, gente, não estão preparadas para cardiopatas congênitos. Nossos filhos chegam na escola e são a novidade. A gente precisa preparar essa escola. Se você é mãe de bebê e vai para a creche, você precisa preparar essa creche para receber essa criança. Precisa saber escolher a estrutura física e a estrutura humana, a equipe que está ali. A mesma coisa para a escola, que além do físico, do humano, você precisa saber as questões do plano pedagógico da escola. Como é a questão pedagógica da escola? Entendeu? Então, você precisa meio que entender de tudo um pouco. Meio de direito, meio de professor, para poder avançar. Tá? Então, fiquem atentos para fazer essas ajudas com a escola. Você precisa compreender para passar essa informação e passar essa informação de maneira tranquila, para que não assuste a instituição a ponto de rejeitar o seu filho de alguma forma. Legalmente isso não é possível, mas vocês não têm nem noção de quantidade de desculpas que uma escola pode arrumar. Teve uma aí que já falou que a escola negou, não quer atender o filho dela. Então, gente, vê quantas coisas, né? E são todas ligadas, são coisas que parecem bem diferentes, né? A gente tá falando da criança que demora para andar
com a criança que está com dificuldade na escola, com a escola que tem medo de aceitar seu filho, tá tudo interligado. Né? Então, agora que a gente falou um pouquinho dessas coisas que podem acontecer, e eu tô vendo que vocês estão descrevendo aí na prática a vivência de tudo isso que a gente está falando, né? Várias situações diferentes, cada um em momentos diferentes, mas confirmando mesmo que acontece. Aí, a pergunta que vem é, mas o que causa isso? Por que cardiopata tem maior incidência de todas essas dificuldades, maiores atrasos, maiores dificuldades na escola? Existem as causas pré-natais e pós-natais, ok? Normalmente, o que a gente ouve das causas pós-natais, ou seja, a criança que já passou por cirurgia, a causa é da cirurgia, ficou muito tempo internada, né? Normalmente falam pra gente assim, a criança nasceu, vamos começar do começo, a criança nasceu e ela é muito cianótica, então tá faltando oxigênio no cérebro também. Por isso que ela tem dificuldade de se desenvolver. Ou a criança é muito cansada. Tem isso também. A criança muito cansada não consegue se exercitar para levantar e tal. Mas isso são a minoria dos casos, né? Outra coisa que dizem pra gente que pode atrasar o desenvolvimento é a máquina da circulação extracorpórea, né? A famosa SEC. Então, abaixo da temperatura da criança, usa essa SEC e isso pode atrapalhar o desenvolvimento. Também usam como desculpa a questão que a criança tomou muito remédio, a criança ficou muito tempo entubada, deitada na cama, né? Então, isso atrasa o desenvolvimento. Por vezes, a criança, durante a cirurgia, tem um AVC, uma convulsão, e isso pode deixar marcas nos cérebros. Outra questão é, a criança não come. A criança come pouco, a criança depleta nutrientes por causa dos remédios, sim, tem esses casos também. E a longa permanência no hospital, né? Se a criança fica muito tempo lá acamada, ela não vai se exercitar, não vai se desenvolver. Sim, isso pode acontecer, mas isso aqui representa menos de 10% dos casos, não é, Jana? Aí veja como é. Eles pegam esses 10% e aí eu lembro muito claramente. Ai, Jana, não pensa tanto nisso. Ela passou tanto tempo, até os 2 anos deitada, as internações foram longas. Então, a justificativa para ela não andar nesse tempo. Se ela não andar até 1 ano e 3 meses, a gente entra com fisioterapia. Tá, mas se todo o restante, né? A justificativa era o tratamento, mas e depois, né? Então, estudos já mostram que 10% é explicado por essa fatia pós-natal. Inclusive, o estresse materno no diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico intrauterino, o impacto é tanto que a mãe desenvolve estresse e isso acaba afetando a formação do cérebro do bebê em questão a estruturas que são responsáveis pela memória da criança, entendeu? A memória, aprendizado, coordenação motor e desenvolvimento social. Essa estrutura fica menor. Entendeu? E acho que tem até post aqui de exemplo de como depois da cirurgia de SHCE aquela estrutura aumenta, melhora quando é feita logo cedo, entendeu? Então, tudo isso vai impactando o desenvolvimento e você nem está sabendo, é ainda durante a formação. Ai, mas então se eu ficar tranquila, vai melhorar, não vai acontecer? Gente, ajuda, mas nem tanto, entendeu? E até porque é a vivência do momento. Todo o impacto está acontecendo ao mesmo tempo. Então, você está sendo afetada, a criança está sendo afetada e a gente precisa melhorar essa dinâmica. Aí nasce, já vai direto para a UTI. O ambiente de UTI é muito hostil, muita luz, muito barulho, né? Intervenções acontecendo. Tudo isso dificulta. É ruim para a mãe, é ruim para a criança. E muitos saem traumatizados, né? Não quer gente vestida de branco, quer ficar sempre no colo da mãe, não quer ambiente muito iluminado.
Aí já se viu, né, que as sequências de cirurgias também vão trazendo dificuldades em relação ao ambiente hospitalar, essa, né, aversão ao contato com o hospital. Os pais sofrem o impacto do tratamento e podem desenvolver até uma superproteção, porque viveram tão no limite da perda do filho, que eles ficam de superproteger a criança. E isso é muito ruim, muito ruim. Os pais precisam ser assistidos para que entendam que aquela fase do coração, como a Lara disse, vai passar e essa criança precisa de um desenvolvimento normal. Mais na frente, você precisa estimular a sua criança a sentar, rolar, andar. Mas quantos, por conta daquela informação de que a criança não pode ficar de bruço, depois não quer deixar a criança engatinhar? E por aí afora. Então, tudo isso precisa ser visto e trabalhado para que a criança tenha um desenvolvimento mais próximo do padrão normal já estabelecido para o desenvolvimento humano, né, Lara? Exato. A gente falou um pouquinho, né, das causas pós-natais, um pouco dessa questão do estresse materno na hora da formação, né? Mas, hoje em dia, as pesquisas já começam a apontar causas pré-natais, né? Ou seja, antes do nascimento. E foi aqui, né, Jana, nesses estudos que o mundo se abriu para nós, né? Que iluminou essa estrada das dificuldades cognitivas em cardiopatas congênitos, né? A gente teve acesso a esses estudos que são bem recentes e tal. O que acontece? O coração é o primeiro órgão a se formar. Com 8 semanas, a gente já falou bastante disso, né? Com 8 semanas, o coração do bebezinho já está pronto, né? Então, quando você descobre a gravidez, se tem uma má formação, já está lá. Não é que vai acontecer lá na frente. Acontece bem no comecinho e termina com 8 semanas. Só que o que acontece? Os outros órgãos continuam se formando, especialmente o cérebro, que continua a se formar, a desenvolver até depois do nascimento, né? Então, e aí os questionamentos hoje são: o que acontece com esse cérebro em formação com o coração mal formado, que não oxigena o sangue do jeito que deveria? E qual outra relação tem lá na hora dos genes, né? Que eles se dividem, as células e tal. Então, muita coisa hoje já se explica com esses estudos, né? Com as causas pré-natais. Os estudos supõem justamente que essa circulação diferente do bebê, ainda dentro da barriga da mãe, apesar da circulação ser feita pela mãe, a circulação dentro do feto acontece em modo diferente. A gente acredita que tenha posts sobre isso, mas a gente explica melhor no material do box, né? Essas imagens do sangue oxigenado, não oxigenado, o que acontece, né? Então, esse sangue vai chegar pouco oxigenado ao cérebro, por exemplo, atrapalhando a formação do cérebro. Isso justifica, inclusive, o fato das cardiopatias simples terem menos incidência desses atrasos, né? Dessas dificuldades. E as complexas, na qual a circulação é mais complicada, a oxigenação é mais diferentona, vamos dizer assim, eles têm mais dificuldades motoras e cognitivas. Essas pesquisas apontam, inclusive, que 25% dos cardiopatas já nascem com alteração cerebral. Então, assim, às vezes a criança faz uma cirurgia, depois da cirurgia tem alguma intercorrência, e eles fazem exames nesses bebês e percebem alguma coisa diferente no cérebro. Mas as pesquisas já apontam que muitas dessas crianças já nasceram com o cérebro diferente. Não foi alguma coisa que aconteceu durante o procedimento que alterou, né? Então, quando a gente sabe disso, a gente já começa a entender por que tanta coisa é diferente, né? E assim, pensando bem, é bem lógico, né? O coração está mal formado, o que acontece com o cérebro que ainda está se formando? E é o cérebro que coordena todas essas questões, sejam motoras, de aprendizagem, né? E que usa o maior percentual de oxigênio do feto. Vê. Exato. Aí, se esse oxigênio chega lá, todo bugado, todo roxo, cianótico, como é que fica?
tem uma imagem no box, e eu acho que tem aqui em posts de alterações cerebrais, que mostra, inclusive, como é o padrão normal e como isso é diferente na TGA, na tetralogia e no SHCE. Né? Então, para as cardiopatias complexas, né, as mães de cardiopatas complexos veem isso muito nitidamente Ô, em Jéssica, casa. eu tenho aqui, peraí, eu vou tentar colocar aqui na tela, ó. Esse daqui é a circulação do feto normal, tá vendo? Que tem bastante sangue oxigenado, Tá indo tudo aqui. vermelho. Olha, o cérebro é essa bolinha lá de cima, o Deixa, pulmão é essa daqui do lado e o coração o do meio. deixa Olha eu como chega. aumentar. Deixa eu aumentar aqui para ficar. Ops, passei muito. Esse é o normal. Esse daqui é o caso do TGA. Veja bem. Olha Cérebro lá. totalmente recebendo sangue Pouco, totalmente venoso. pouco oxigênio, né? No, É, no SHCE, olha lá. Seja o tá vendo? cérebro, seja os O pulmões, o que é. pulmão, É. E outros esse órgãos daqui ali é embaixo, ó, isso. tetralogia. Esse aqui é a tetralogia. Então vejam como que é diferente do normal. Então esse coração que está aqui, ó, né? Ou aqui está se formando com menos oxigênio. E qual que é os Esse efeitos disso? cérebro. A gente não sabe exatamente, né? Mas já Os se estudos constatou nos apontam estudos. essas questões da dificuldade motora, dos déficits auditivos, da dificuldade expressiva, entendeu? Da linguagem, né? É como a Lara disse, parece óbvio, né? Olha aí as imagens, né? Os estudos de ressonância também trazem imagens muito claras para a gente, né? As cardiopatias mais simples apresentam menos problemas, mas não estão livres dos atrasos, porque 25% tem atrasos motores, e isso vai mais do que as complexas em si, acaba englobando as simples também, tá, gente? E uma coisa puxa a outra e precisa ser observado, né, Lara? Exato. Quanto mais complexa a cardiopatia, mais o tratamento envolvido é longo, prolongado e vai ser desculpa ou justificativa para se manter assim, né? Então, vai atrapalhando as etapas do desenvolvimento, né? As questões emocionais realmente existem e os traumas existem para a criança, que é possível que não lembre muita coisa, mas inicialmente fica mais irritada, atrapalha o sono. As crianças desenvolvem terrores noturnos. Muitas mães falam do filho muito irritado até 1 ano e meio. E aí vem o equilíbrio, tá, gente? Entre a irritação e a educação. A mãe precisa saber. E a superproteção atrapalha isso, tá? E as dificuldades sociais e de relacionamento, que passam a ser mais visíveis, né? Em especial quando chega na fase escolar. As questões de autoestima, que começam a ser mais presentes, a criança começa a observar que ela é diferente das demais, e o pior de tudo é que isso vai refletir na vida adulta, né? E o mundo da criança não vai ser só a família, vai ampliar para todo o restante. Então, tudo isso precisa ser trabalhado antes. Bruxismo também, tá? Bruxismo, e inclusive bruxismo tem relação, inclusive, com o período de sedação também, pode aumentar isso, prolongar isso, tá? Então, tudo isso precisa ser visto. Vi mães perguntando: autismo tem mais relação com cardiopatia? Autismo, TDA, TDAH, Todd, transtorno do processamento auditivo central, TOD, dislexia, todos os transtornos de aprendizagem vão estar nesse pacotinho de pode vir a mais. Você tem mais chance. Assim como síndromes, tem 12 vezes mais chance. E muitas vezes tem síndromes que não são investigadas, né, Lara? Ficam ali de lado. Se não estão aparentes, vai seguindo a vida lá para os 10, 12 anos, com as dificuldades de aprendizagem, vai fazer estudo de síndrome. gente, e assim, é complicado a gente falar, né, de todas essas coisas que podem acontecer. Mas se a gente não alerta, se a gente não abre o olho de vocês, vocês vão ficar batendo a cabeça, né, nessas dificuldades. E as crianças
vão crescer de um jeito que não seria o ideal, né? Já existem estudos, né, bem amplos com cardiopatas congênitos adultos que demonstram algumas situações negativas que derivam disso. E é por isso que a gente tem que falar aqui hoje, porque o que a gente faz hoje vai refletir lá na frente, né? Então, às vezes, Lara, deixa eu fazer uma pausa aqui. Uma pessoa perguntou, mas como saber se é por conta da cardiopatia? Mas você não precisa saber que é por conta da cardiopatia. Você precisa saber que por ser cardiopata, a chance é maior. E você precisa estar atenta para agir, justamente pelo que a Lara está falando agora. Os estudos já apontam. Então, você pega essa informação e liga as antenas, olha a parabólica. Vou ficar observando tudo para agir. E isso não quer dizer que a gente vai dizer assim, é por conta da cardiopatia e ok, vai ficar por isso mesmo que não tem jeito. Nada disso, é completamente o contrário. Essa criança pode ser ajudada, porque assim, gente, são atrasos, são dificuldades resolvíveis. Só que você precisa saber, precisa buscar esse caminho, porque senão, além delas não se resolverem, elas vão virando uma bola de neve. Porque a dificuldade na escola vira bullying, vira baixa autoestima da criança, vira a mãe muitas vezes quer super proteger e não permite que essa criança avance, né? Fica fazendo tudo por ela porque tá vendo que ela não consegue e não sabe. TDAH bem tratado resolve bem antes da vida adulta. Tanto que os estudos demonstram que o cardiopata, ele percebe a diferença, percebe a dificuldade, mas não entende o porquê. A criança que tem muito atraso, que tem alguma deficiência, vamos falar assim, ela às vezes nem percebe o que está acontecendo, ela não consegue perceber. Mas o cardiopata percebe e ele vai se sentindo inferiorizado, né? E isso vai refletindo na autoestima dele, na determinação, como que eu posso dizer, no que ele aspira para o futuro. Então ele começa a aspirar coisas medíocres, né? Muito abaixo do potencial dele, então ele vai ter um trabalho. Eu vou citar o que as pesquisas falam e que, assim, a gente já vê na prática, tá? Porque a geração passada não sabia de nada disso. Então, tudo era enfrentado às cegas ou nem era enfrentado, era apaziguado, e quase morreu, então o que vier é lucro, né? A Jana tem um depoimento assim lá no feed, gente. Então, os alunos com cardiopatia congênita têm mais probabilidade de necessitar de educação especial. Adultos com cardiopatia congênita são menos propensos a concluir o ensino médio. Pacientes com cardiopatia congênita são mais propensos a trabalhar em subempregos, em empregos de nível inferior. Eles têm menor desempenho em todos os níveis de educação do que os próprios irmãos. Vamos falar assim, é genética. Não, é genética, meu filho tem isso para genética. Mas se compara o cardiopata com o irmão nascido do mesmo pai e da mesma mãe, o desempenho do cardiopata é menor do que os dos irmãos. E no fim, o que acontece lá na frente? Eles são menos propensos a serem autossuficientes economicamente, com 20 e 40 anos. Estão percebendo as consequências? 40 anos, o cardiopata adulto não consegue se manter. Precisa de ajuda dos pais, precisa de algum tipo de ajuda. E toda a qualidade de vida é afetada, porque você imagina você o tempo todo se sentindo inferior, se sentindo incapaz. E não é verdade. Com a ajuda, né? Agora eu quero falar das coisas boas da Lari. Por exemplo, a Lari teve muita dificuldade no ensino fundamental e um pouco no ensino médio. Ela está lá na faculdade, fazendo o curso que ela escolheu, tirando 10, esfregando 10 na cara de todo mundo, né? Entendeu? Ela teve ajuda. Se ela não tivesse tido essa ajuda, eu não sei hoje o que teria sido. Exato, Jana. Exatamente. Os resultados que nós temos hoje, e isso não fica só na nota da escola. Porque você diz assim, mas sistema de avaliação, a escola não está preparada, tá, gente? Mas é o que temos. Tá? A gente luta para mudar as coisas, mas enquanto isso a gente trabalha com o que tem. Então a gente tem que trabalhar com a escola para que os resultados sejam atingidos, para evitar as frustrações constantes e para trazer esse resultado, porque é muito bom ter resultado, né? E aí, olha, tem muito que se fazer. A Rose está dizendo assim, minha filha tem 7 anos e está fazendo terapia, vai ser encaminhada para neuropedagogia. É o que deve ser feito? Rose,
estão te encaminhando para o mesmo processo que que me encaminharam. Mas a gente tratava sintomas e não tratava causas. Não identificava o que era, e aí a gente fica anos e anos a fio nisso, cansativo para todo mundo, sem muita resposta. Então, hoje, eu teria feito diferente, tá? Mas também não é coisa que eu abra aqui, porque aí lá vai profissional cobrar de mim, né? Mas o meu caminho, minha jornada seria diferente. Teria sido. Eu teria mudado muita coisa nessa caminhada, né? Vejam a necessidade da gente intervir agora, né? As consequências de não fazer nada são enormes, né? Porque você fala, é só escola, eu vou suportar. Né? Ele só atrasou para andar, teve os amiguinhos que riam, minhas amigas ficavam ali comparando, doía um pouco, mas passou, né? Mas as consequências vão lá na frente, não passa não, gente. Né? A criança, ela sente tudo isso, ela se sente incapaz, e não é bom ninguém crescer se sentindo incapaz. Então, assim, infelizmente, a gente ainda encontra, foi o que a Jana disse, na escola, nos profissionais da saúde, um pensamento não totalmente atualizado com esses estudos. Então, cabe à mãe buscar as referências e começar a acender essas luzes, né, essas situações com os profissionais, né? Trazer a informação, trazer o estudo, levantar a hipótese, porque senão a gente vai ficar no mesmo, né, Jana? A gente vai ficar no mesmo e sem sair do lugar. Eu fazia todas as terapias, todas as avaliações, toda vez que mudava de escola, nova avaliação neuropsicopedagógica e haja profissional. Essas sessões demoram 3, 4, 5 sessões, 9 sessões. Era muito desgastante. E chegou a fase da adolescência, estava aquele quiprocó, né? E aí eu lembro que eu disse ao médico dela, ela chegou e desabafou 1 hora, assim, jogando, e ele ficou impressionado, porque era um pensamento muito derrotista, sabe? E ela falou tudo, e aí ele disse... A gente tirou da sala e a gente conversou, e eu fiz assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu não estou dando conta em casa. Olha, eu preciso, veja aí uma acupuntura, uma yoga, qualquer coisa. E ele disse, a gente não pode fazer assim. A gente não pode tratar, arrumar qualquer coisa. A gente precisa descobrir o que está acontecendo, Janaína, porque está muito sério. E aí foi quando eu saí de lá, né, com os alertas dele, dizendo essa frustração toda pode levar ela para uma rebeldia sem causa aí, e a gente se deparar com uma gravidez indesejada, uma crise de alcoolismo, uso de drogas e coisas desse tipo. Então a gente tem que evitar. Vamos cuidar. E ele disse, eu preferia que ela tivesse um problema no coração. Vamos cuidar agora da mente. E a gente buscou alternativas, né? E foi quando eu encontrei os estudos, a gente começou trabalhando, ousei, fiz mudanças drásticas, como disse aqui a Rose. Eu olhei e disse, olha, vou tirar desse médico, vou tirar disso aqui, vou mudar tudo. E a gente fez assim e conseguiu melhoras sim, tá? E aí os benefícios aqui em casa foram inúmeros, porque a família estava toda... bagunçado, eu tinha receio. Nesses dias a polícia chega aqui, entendeu? E já era adolescência. Então, a gente tinha que resolver e conseguimos. Por isso que eu acho, eu tenho um carinho muito grande por esse material do box, tá, gente? Porque o que está ali, a gente leva para o profissional e consegue discutir, a gente leva para a escola e consegue melhorar na escola. E quando a gente discute com o profissional, outros caminhos vão surgindo, certo? Outras possibilidades. E a família é quem vai se beneficiar. Eu lembro que a gente ajustou, Larissa, em outubro, fez as mudanças em outubro, em dezembro essa menina já era outra. Eu vivia de chorar pela rua. Eu saía com o João de fralda para não ter mais discussão dentro de casa. E eu saía para a praça, para a primeira praça e sentava lá. Porque aquele pingo de gente crescia dentro de casa. A gente precisa ajustar tudo isso. E a família fica totalmente modificada, tá, gente? Foi muito melhor. Tudo se ajustou. Vocês veem a minha relação com Larissa hoje, né? Mas foi fruto dessa ação lá na adolescência, que poderia ter sido na infância, evitando muito trabalho, tá bom? Então, olha,
todos se beneficiam. A criança é quem sai melhor nessa história. A Larissa conta rindo as coisas que ela aprontava. Ou esconde, dizendo, ai, que vergonha. Ou vergonha de tudo que eu fiz nas minhas loucuras, tentando salvar a menina, né? Eu disse aqui no vídeo que eu ia vigiar ela na escola e eu fazia vergonha, gente. Eu lembro do dia que eu disse a Lara, tô aqui na escola com uma marmita de galinha com quiabo, frango com quiabo, e ela vai comer na frente das colegas para ela deixar de aprontar. Olha Sério, bem, fazia gente. esses vexames, Ó, né? E não resolveu, não resolveu. ó, a gente tá. Peraí, perdemos o fio. Né? Tem gente perguntando, e o que, que a gente faz? Né? O que, que a gente faz? Primeira coisa, vocês precisam conhecer. Vocês precisam saber melhor isso aqui que a gente explicou, né? Porque, obviamente, em 1 hora foi muito por cima. Vocês precisam saber observar, né? Saber esses marcos motores, saber essas diferenças. E aí, todo esse conhecimento, com essas instruções práticas do que fazer, quem procurar e tudo mais, a gente deixou no box atrás, né? Chama box Que é esse aqui, ó. atrasos e dificuldades cognitivas. Tá tudo ali, tem muita coisa. São 3 livros, né, Jana? São 3 livros. Deixa eu achar aqui para não falar É errado. esse. São 3 livros. Um que fala do título, Cardiopatia Congênita, Atrasos Motores e Dificuldades na Escola. Saiba como esses temas se relacionam e o que você pode fazer para solucionar. Junto com esse livro, vem 4 videoaulas explicando o que são cardiopatias simples, complexas e graves, que vocês perguntaram aí na live, com exemplos de cada uma, os marcos do desenvolvimento para vocês começarem a observar, uma aula sobre desenvolvimento de bebês cardiopatas e uma outra aula sobre as possíveis causas dessas alterações cognitivas em cardiopatas. O segundo livro, você tem aí, Jana? Que é A Criança com a Cardiopatia na Escola. Aqui. É um guia para instituições de ensino e profissionais de educação. É um livro para você levar na escola. É esse separadinho aqui, ó. Que a gente fez separado. Para a escola entender o que o seu filho tem, para a escola se preparar para acolher seu filho do jeito certo, sem excluí-lo, né? Sem tratar ele como coitadinho, mas estando vigilante. Esse aqui ensina você a como falar com a escola. E esse é o que a escola precisa ter para consultar sempre, para saber como agir com o seu filho. Exatamente. Então, porque às vezes a gente ou exagera e a escola fica com medo, ou a escola não tem muita noção de como tratar um cardiopata, né? Então, já entra na escola com um caminho aplainado, gente, porque a criança passa muitas horas lá. O terceiro livro é As Emoções, né? É preciso cuidar de toda a família. Desculpa, no livro anterior tem 2 aulas explicando como você vai transmitir essas informações para a escola, né? Como preparar essa escola. O terceiro livro, Emoções, é preciso cuidar de toda a família. Por quê, gente? As emoções é fundamental. Vocês viram, começa lá da gestante, né? A gestante muito estressada leva algumas questões para o bebê. Quando o bebê nasce, essa mãe muito nervosa, muito preocupada, acaba trazendo muita angústia para a família, transmitindo essa angústia para o bebê e impedindo o desenvolvimento da criança. Tem muita mãe que, por medo, não deixa as crianças fazerem as coisas, colaborando para esses atrasos, né? Então, a gente querendo ajudar, sem saber ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Aí, nós temos nesse livro 3 videoaulas, uma que fala dos aspectos emocionais da criança cardiopata e da família, uma outra aula que chama Um Coração para Dois, que fala das emoções da mãe. Gente, muito, 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 muito útil. Ajuda muito nós, né? Nós mães, porque é difícil. Vamos falar. Compreender. Eu e a Jana, a gente tende a ser otimista, a ser guerreira, a enfrentar. Mas é difícil, gente. Na prática, a gente sabe como que é duro lidar com os nossos medos, com as nossas angústias, né? E o medo de fazer mal para essa criança. E as emoções do pai. Por quê? Ninguém considera esse pobre pai no contexto, né? Tem muita mãe que fala, meu marido é insensível. Não é isso, gente. O homem lida de outro jeito, né? E quando você entende, fica tudo mais fácil. Coisas vão clareando. O casal se une mais, se fortalece para ajudar essa criança que precisa de um pai e uma mãe fortalecido, unido, lutando junto com ele e por ele, né?
E essa versão que vai de hoje até dia 12, que é sábado, Dia 12. inclui esses materiais impressos que a Jana mostrou, né? Tem tudo no digital, tem as aulas, tem os PDFs, né? Nos cursos. Se alguém tiver dúvida disso, a gente explica lá no direct. Se alguém nunca comprou curso online, né? A gente explica lá, mas é super tranquilo, facinho de entrar. Você pode entrar do celular, do teu tablet, do computador, de onde você quiser, imprimir esses materiais, mas a gente envia para você no endereço no Brasil, né? Tudo incluído no valor. E aí você vai ter isso físico para você ler de um jeito diferente, né? Ler um livro físico é mais gostoso do que ler um livro digital. Vai ter esse livro para entregar na escola, na verdade. Eu imprimi, risquei os arquivos, né? Botei debaixo do braço e marquei uma reunião na escola. Mas você pode fazer justamente isso, né? Pegar o livro, já está tudo lá explicadinho, já tem um índice, à medida que cada um vai agir, a coordenação pode ir lá pesquisar, tudo isso vai mudando, né? Para Escuta, você. tem uma mãe que falou ali que tem deficiência intelectual. Não é deficiência intelectual. As crianças têm atraso no desenvolvimento e dificuldades cognitivas. Não é deficiência. É diferente, né? Enfim. Exato. Inclusive, no livro a gente faz essa diferença justamente para que você não ache que nem todo cardiopata é imunodepressivo, nem todo cardiopata tem uma deficiência intelectual. Não é assim. O atraso não é essa ligação, tá, gente? E aí você precisa saber justamente para ajudar seu filho, tá? O curso digital com o livro físico está custando R$ 297. Em parcelas sai 12 de R$ 29,65, eu acho. Tem variações em relação ao tipo de cartão que você vai usar. Quando você entra na plataforma, você verifica. Aí lá já pede seu endereço para encaminhar para todo o Brasil, tá, gente? E a gente vai postar só para o pessoal aqui do país, para poder facilitar a entrega. Tá? Eu vi mãe perguntando assim, e para adolescente? Gente, se você já está na adolescência, esses livros vão te ajudar nesse sentido. O tema da live hoje é sobre os atrasos e impactos. Se você está falando em relação à vida do adolescente cardiopata, a gente tem uma aula muito boa sobre isso, mas é em outro material, outro curso, que é o curso Cardiopatia Congênita na Prática, você pode ver no link da bio, tá, gente? Aliás, o link da bio vai mudar, a gente vai botar aí, esse link para que vocês adquiram com os PDFs, porque se você adquire de outra forma, o livro não vai chegar no seu endereço, tá, gente? Então precisa ver direitinho, qualquer coisa você chama no suporte. Tá bom, gente. É isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, porque é um tema muito, muito, muito amplo, porque a situação pode se apresentar de várias formas em vários momentos da vida. Mas o que a gente queria alertar, principalmente, é que a gente precisa agir hoje para evitar sofrimentos maiores e consequências na vida adulta, principalmente na adolescência, que é uma fase muito difícil, né? Se a criança não tiver lidado bem com essas questões, vai ser complicado, gente. E olha que é complicado, viu? Eu que tô na adolescência, minha nossa senhora, tem dia que é de, né? Eu já estou na fase adulta, né, Você tem gente? Eu estou tão mais orgulhosa coisa da aí. minha pequena, né? Depois a gente escreve um sobre o adulto. Exato. Tchau, Tá bom? A gente. gente vai deixar o link na Beijo. bio e essa semana também deve ir alguns e-mails para vocês não perderem. É só até o dia 12, né? 12 vezes de 29,60, uma coisa assim, né, É Jana? Bem acessível. 65, é. Bem Pode ter acessível. variação em relação ao seu cartão, mas é justamente isso, tá? E de Aproveita. coração, a gente espera de verdade ajudar o máximo de mães possível, que a gente sabe que essa ajuda é muito bem-vinda e é eficaz, né? Nós temos uma prova viva aí da aplicação do material e nos enche de orgulho. Eu que sou tiazona aqui de longe, fico olhando ela e falo, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E quem viveu o sufoco, né, Lara? Agora vê a placidez, Graças a já Deus. vai E aliviando. tem outras crianças também que a gente acompanhou desde a primeira edição desse material, porque ele era muito mais simplificado, né? Acho que tem 2 anos já, Era. né? Mais, quase 3. A E gente muita gente se ampliou beneficiou. mais o livro de escola e o livro de emoções, além dos vídeos, né? Foi muito bom e já tinha resultados naquela época. E Né? assistam Imagina a agora com aula mais sobre as coisas. emoções do pai e depois venham me contar
como que a nossa visão muda. É. Beijão, Beijo, gente. tchau. Tchau.